Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês hoje, espero que vocês estejam bem. Crianças, hoje nós vamos ver uma história que se chama A Tentação de Jesus. É uma história que está na Bíblia, nós vamos conhecer um pouco dela, tá bom? Ela aconteceu logo depois de Jesus ter sido batizado pelo Espírito Santo. Logo após esse acontecimento, Jesus foi levado pelo próprio Espírito Santo lá para o deserto, para ser tentado pelo diabo. E vocês sabem o que é ser tentado, crianças? Ser tentado é quando nós somos provocados a fazer algo de errado, a fazer algo que nós sabemos que é errado e que não devemos fazer. E isso é uma tentação. E isso iria acontecer com Jesus. Vamos ver então como se passa essa história? Então, vamos lá. Jesus foi levado pelo Espírito Santo lá para o deserto para ser tentado pelo diabo. Chegando no deserto, crianças, Jesus passou 40 dias e 40 noites jejuando e orando. Vocês sabem o que é jejuar? Jejuar é quando nós ficamos sem comer nada. E Jesus ficou todo esse tempo, crianças, sem comer nadinha. 40 dias e 40 noites. Logo após acabar esse tempo, Jesus estava com muita fome, pois ele passou muito tempo sem comer. E foi aí, crianças, que o diabo chegou para começar a tentar Jesus, a provocá-lo. E então ele falou: Se tu és mesmo filho de Deus, pegue essas pedras que estão aqui e transforme elas em pães. Jesus respondeu o seguinte: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus, de toda a palavra que está aqui na Bíblia. E o diabo continuou, ele persistiu e continuou provocando Jesus. Veio a segunda tentação. O diabo falou para Jesus: Se tu és realmente filho de Deus, eles subiram num monte bem alto. O diabo levou Jesus para o monte mais alto que tinha e falou para Jesus: Se tu és mesmo filho de Deus, se joga daqui, lá para baixo. Pois Jesus ordenou aos seus anjos que não deixasse mal nenhum te acontecer. Então você não vai tropeçar nas pedras e se machucar. O que será que Jesus fez, crianças? Vocês acham que Jesus se jogou? Jesus respondeu mais uma vez: Também está escrito: Não tentarás ao Senhor teu Deus. Pois é, crianças. Vocês acham que o diabo parou por aí, que ele desistiu? O diabo não desistiu. Ele fez a terceira tentativa de tentar Jesus e fazer Jesus cair em tentação. Então, o diabo levou Jesus no monte mais alto ainda, onde ele conseguia avistar todas as riquezas daquela cidade, tudo que havia de mais bonito, e falou para Jesus: se ele se ajoelhasse e adorasse ao diabo, ele iria dar tudo aquilo para Jesus, tudo aquilo, todas aquelas riquezas, aqueles templos da cidade, tudo seria de Jesus, se Jesus se ajoelhasse e adorasse ao diabo. E o que vocês acham que Jesus fez, crianças? Vocês acham que Jesus fez isso? Não. Jesus olhou firme para o diabo e disse: Retira-te daqui, Satanás, pois está escrito: Somente ao teu Deus adorarás, somente a ele prestarás culto. E o diabo então foi embora. O diabo foi embora, saiu da presença de Jesus. Então vieram os anjos e cuidaram de Jesus, crianças. Trouxeram comida, alimento para ele, pois Jesus estava muito faminto. Então, crianças, nessa história, o que nós podemos aprender, o que nós podemos tirar para a gente como lição para a nossa vida? Nós podemos ver primeiro que não é um pecado ser tentado, porque até Jesus foi tentado. E ele, quando ele foi tentado, ele estava como um ser humano, como um homem, assim como nós, para nos mostrar o quê? Que nós também podemos vencer a tentação, não é mesmo? As tentações que vêm sobre a nossa vida. E nós podemos ser tentados de diversas vezes, como por exemplo, tentados a mentir. Muitas vezes somos tentados a mentir para a mamãe, para o papai, para alguém da nossa família. Vem alguém e fala para a gente mentir sobre alguma coisa ou não contar a verdade. Então, o que a gente tem que lembrar?
pensar como Jesus e agir como Jesus fez nessa passagem da Bíblia. E o que diz lá na Bíblia sobre mentira? Que o pai da mentira é o diabo. Então, a gente vai usar isso e pensar que nós não podemos mentir, porque é uma coisa que é errada e não faz parte da gente. Deus não é o pai da mentira. Então, nós vamos pensar que devemos fazer o certo e não mentir. Outro exemplo também seria quando somos tentados a desobedecer. Quando alguém tenta convencer a gente, fala no nosso ouvido, tenta fazer a gente desobedecer o nosso pai, a nossa mãe, alguém que é mais velho que a gente. E aí, o que a gente pode lembrar que está lá na Bíblia? Que nós devemos honrar nosso pai e nossa mãe, nós devemos obedecer o nosso pai e a nossa mãe. E aí, mais uma vez, a gente vai vencer a tentação. E assim por diante, crianças. Então, nós temos várias situações em que nós podemos seguir o que está na Bíblia, o que está na palavra e não ser tentados, não é mesmo? Então, crianças, é essa a nossa história de hoje. Que a gente possa aprender com Jesus e usar a palavra de Deus, a palavra que está aqui, para não cair em tentação, para dizer não ao diabo, para dizer não ao pecado e saber resistir quando o mal vier. Tá bom, crianças? Um beijo!